Beleza. Caindo, aí. Conseguiu compartilhar aí a minha tela? Sim? Tudo bem, eu fiz aqui uma pequena apresentação, né, só para direcionar aí a nossa conversa. Então, a ideia aqui é fazer uma apresentação do nosso MBA, né, que é Gestão de Projetos, Processo e Transformação Digital, que a Juliana, né, o professor Carlo, gentilmente aí nos convidaram para estruturar e fazer essa apresentação, né? Então, a ideia, né, hoje é que o professor Gustavo e eu falemos um pouco, né, dessa proposta. Eu fiz aqui uma pequena apresentação pessoal, depois o professor Gustavo também, né, ele vai dar continuidade aqui à minha fala, né, a ideia, então, aqui, né, apenas mostrar para vocês, né, a minha atual titulação. Eu sou formado em administração, também sou contador, né, depois eu fiz alguns MBAs, mesmo na gestão de projetos, depois eu fiz Lato Sensu, né, em administração financeira, depois eu fiz um Stricto Sensu também, né, em administração financeira, depois eu tive a oportunidade de fazer um doutoramento em novas tecnologias da educação, então estou muito atualizado na gestão de transformação digital, tecnologia, voltados para projetos, né, e educação. Atualmente eu sou professor doutor na PUC São Paulo, né, e trabalho em várias consultorias associadas a gerenciamento de projetos. Trabalhei muitos anos em hotelaria, então acabei focando um pouco mais nessa área. Trabalhei no grupo Accor, e a minha última atividade como executivo, né? Então trabalhei na Rede Mercury, né? Então tenho aí um grande apreço por esse grande projeto que é da hospitalidade, né? É, a nossa proposta nesse MBA é formar líderes. Então nós temos aqui uma proposta de curso bastante arrojada, atualizada, para que nós possamos oferecer de uma forma é, super moderna as melhores técnicas, modelos, ferramentas para que os participantes saiam desse MBA com uma visão diferenciada, né, sobre gerenciamento de projetos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, nós temos um projeto bastante arrojado, né, para que ah, ah, essa pergunta, né, que quando nós falamos, né, o que direciona realmente projetos, que é o sucesso na vida pessoal, sucesso na vida profissional. Essa é a nossa proposta, né? Então, o que efetivamente impulsiona e direciona, né, essa opção de fazer um curso de gerenciamento de projetos e processos que estão inteiramente, né, ligados. Não é possível você falar de projetos sem fazer a menção de processos. E efetivamente o que nós queremos é isso. Queremos fazer com que a vida de vocês efetivamente tenha uma mudança. Essa é a nossa proposta. Isso significa uma mudança de visão, de condução dos projetos, uma definição de efetivamente qual é a nossa missão e uma mudança e uma reavaliação de valores. Então, nós entendemos que essas três situações podem levar a uma transformação na vida pessoal e na vida profissional. Para que isso aconteça, né, nós utilizamos o PMI para definir e levar os conhecimentos necessários, né, do que é um projeto. Considerando essa definição do PMI, né, projeto sempre é um esforço temporário.
empreendido para criar um produto, serviço ou um resultado exclusivo, né? Isso é um projeto. Aí, por exemplo, vamos desenvolver um projeto de um novo modelo de um carro, né? Então, esse é um projeto. Ele tem início, meio e fim, né? Então, esse é o ciclo de vida de um projeto. O processo é a rotina de repetição. É como que nós vamos fazer esse carro, né, no processo de produção. E isso vale para quaisquer outros modelos, para quaisquer outros exemplos, né? Então, desenvolver um projeto significa a gente ter essa visão, né, de que o que isso vai fazer com que mude a vida das pessoas, melhore a vida das pessoas. Isso é o projeto. E o processo é a repetição, é a rotina, né? Agora, a nossa intenção também aqui é prepará-los para fazer o gerenciamento desses projetos, né? Então, gerenciar significa a aplicação desses conhecimentos, dessas habilidades, ferramentas, técnicas, né? Para que vocês consigam efetivamente ter condição, estrutura sustentada para defender um gerenciamento de projetos. O que é, para que serve, como funciona. Essa é a nossa proposta principal. E isso, efetivamente, vai fazer com que haja uma mudança, uma transformação na vida de vocês. Para isso, nós temos uma equipe de instrutores, facilitadores, professores, muitos estão aqui conosco hoje, né, que de forma profissional apresentam as melhores técnicas, modelos, ferramentas para que vocês efetivamente tenham uma mudança na vida e na visão de como enxergam projetos. Então, são professores que trabalham com projetos, estão inteiramente ligados ao gerenciamento de projetos. Então, são mestres, doutores, né, especialistas na área de projetos, que estão conosco já há muito tempo, né, conforme a Juliana falou, nós já temos aí, estamos juntos pelo menos aí há uma década, né, no gerenciamento de projetos. É uma equipe muito integrada, né, um pessoal que efetivamente trabalha, é apaixonado por projetos, né? Então, essa equipe é uma equipe de primeira linha, na área de gerenciamento de projetos. Então, é o que nós vamos oferecer nesse MBA inovador, né, com as melhores técnicas e modelos de gerenciamento de projetos. Para sustentar essa nossa fala, então, nós temos uma proposta que irá conduzir o MBA, né? Então, nós vamos falar sobre fundamentos, né, na gestão de projetos e processos, sempre, né? Vamos falar de inovação tecnológica, vamos falar de metodologia e como que integra projetos e processos, vamos falar de tempo e produtividade, quais são as melhores ferramentas, os melhores softwares que conduzirão, né, essa nova estratégia de gestão de negócios. Vamos falar de custos, riscos, compliance, vamos falar de liderança, gente. Liderança é algo hoje, né, quando a gente fala de saúde mental, né, o quanto que a liderança influencia na boa condução de um gerenciamento de projetos. Então, a nossa proposta aqui é realmente a formação de líderes, né? Vamos falar de planejamento estratégico e os melhores indicadores que conduzem a vamos dizer assim, um agregado de valor para as decisões mais assertivas possíveis. Como comunicamos um gerenciamento de projetos, como negociamos, como falamos de design thinking, né, nos projetos, que é uma das grandes inovações hoje que nós temos. Eu, particularmente, me dedico à área de resultados financeiros, então eu fico com toda a parte, como transformar todas essas técnicas, todos esses modelos em números que vão viabilizar ou não o projeto. Então, vamos falar de taxa interna de retorno, vamos falar de valor presente líquido, vamos falar de payback de projetos, né, numa visão clara, fácil, para que seja absorvida e aplicada
em todos os momentos, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Vamos ter um módulo que é maravilhoso, que fala sobre as certificações de gerenciamento de projetos, né? Com destaque para o PMP, né, que é o Professional, né? Mas vamos falar também de outras certificações, lembrando que a, a São Paulo Master, né, é claro que ela não certifica, mas prepara os participantes para participar da prova de certificação, que são várias que tem, né? E depois um trabalho, né, de conclusão de curso. Então, essa nossa proposta é um curso mais super dinâmico, super legal, muitas práticas, cases, né, professores que trazem uma situação de gerenciamento de projetos super atualizada, super moderna, né, para que vocês efetivamente possam, no mínimo, usufruir, né, dessas três mudanças de mentalidade sobre o gerenciamento de projetos, né? Foco em negócios e tecnologia, desenvolvimento de potencial humano, né? Então, as técnicas, os modelos que são utilizados, né? E com base no PMI, né? Que é o do PMBOK, que é a sétima edição, né? Que normalmente, então, nós vamos abordar de uma maneira resumida, né? Os processos, né? E o gerenciamento de projetos. Então, quando nós falamos em grupo de processos, né, isso não muda, né, isso é válido para toda a forma de gestão de negócios, né? Então, falamos em iniciação, planejamento, execução, controle, né? E um termo de encerramento. Então, termo de abertura, termo de encerramento e o que compõe a, a o que sustenta esses dois momentos no gerenciamento de projetos. E vamos abordar todos os modelos, as áreas de conhecimento, né, que norteiam as decisões em gerenciamento de projetos. Falar de escopo, vamos falar de cronograma, custos, vamos falar de qualidade, vamos falar dos recursos que são necessários para um gerenciamento de projetos, como esse projeto deve ser comunicado, né, quais os riscos que estão envolvidos em projetos. Vamos falar de processos de aquisição, que vocês sabem que é uma das atividades, né, mais complexas, né, do gerenciamento de projetos, logística. Vamos falar de stakeholders, vamos falar de como os acionistas se comunicam ou se envolvem com o gerenciamento de projetos, vamos falar de fornecedores, vamos falar de clientes, vamos falar de acionistas, vamos falar de governo, né? Enfim, todos os stakeholders e como tudo isso está integrado. Então, é uma proposta inovadora, é uma proposta onde os participantes vão poder usufruir das melhores técnicas, dos melhores modelos e o que mais importante aqui, com os melhores profissionais de mercado, que é o que nós vamos oferecer aí para vocês. E temos certeza que esses pontos positivos, né, eles serão diferenciais no sentido em que vocês vão ter uma visão muito mais ampla, né, do potencial humano e o desenvolvimento que ele pode proporcionar, né, a importância de um gerente de projetos no mercado, né, uma visão ampla e moderna do gerenciamento de projetos. As aulas são dinâmicas, com aplicações de cases, participação de todos, professores especialistas estão presentes na prática, no mercado, e estão presentes em universidades renomadas no mercado brasileiro, softwares, né, de última geração que vão sustentar essa nossa proposta. Vamos trabalhar, e a São Paulo oferece uma infraestrutura, né, muito moderna, atualizada, para a condução das aulas remotas. Vamos ter aula de gestão de pessoas, negociação, estratégia, finanças. As aulas, elas são totalmente direcionadas para vocês, né? Então, o foco é em vocês, né? Então, toda a nossa preocupação é que vocês tenham uma mudança de mentalidade sobre gerenciamento de projetos, né? E que isso efetivamente seja uma mudança de atitude, conhecimentos, né, frente ao gerenciamento de projetos. E também entendemos que o networking, né, estabelecendo novos relacionamentos, isso deve
ajudar bastante, novas oportunidades de emprego, novas oportunidades no mercado, novas formas de pensar a vida, né? Então, quando nós falamos em gerenciamento de projetos, nós levamos isso até na nossa vida pessoal, né? Então, como eu gerencio a minha vida? E esse curso eu tenho total, absoluta certeza que ele é um curso que muda a mentalidade sobre negócios. Projetos, né, ele está presente em tudo que nós pudermos pensar, né? O que nós estamos desenvolvendo aqui é um projeto, né? Depois, a repetição vai ser o processo, né, de como vamos aplicar o curso, né? Então, vocês percebem que tudo isso, tudo está presente na nossa vida, né? Tudo é projeto, tudo é um projeto. O fato de eu me deslocar da minha casa até outro ponto é um projeto, né? A forma é como eu organizo esse projeto, né? Como a minha vida está organizada em termos de projeto, né? E quando eu tenho isso organizado, quando eu tenho isso mapeado, é tudo muito mais fácil, né? Porque eu, de alguma forma, eu costumo enxergar os passos seguintes. Tanto é, o projeto já está associado a isso, projetar, enxergar o passo seguinte. Então, essa é a nossa principal proposta, né? Que efetivamente esse MBA muda a sua vida. Esse MBA faça diferença para a sua vida, né? E isso faz com que você tenha uma nova forma, uma nova visão de enxergar o gerenciamento de projetos, né? Então, agora, né, eu vou, a partir aí desse momento, né, até para não me alongar mais, passar aqui a palavra para o professor Gustavo Farias, e depois nós voltamos aí a conversar, né? Ok? Professor Gustavo? Olá, professor Luiz, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela presença de vocês e obrigado, professor Luiz, Juliana, pelo convite para estar falando aqui hoje sobre minha paixão, né? Gestão de projetos. Amo gestão de projetos, mudou minha vida e hoje eu vou compartilhar com vocês rapidamente, rápido, objetivo. Acho que eu tenho quanto tempo, professor Luiz? 20 minutos, é isso? Mais ou menos? 15, 20? Isso, vamos pensar em 15 minutos, 20 minutos, mas Certo. a gente não sabe, pode se ver que coisas boas, que o que vem por aí, a gente pode ficar 1 hora, né? Vamos lá, eu vou focar aqui em 15, 20 minutos para abrir para o Você vai pessoal fazer querer, pergunta você vai também. precisar compartilhar a tela? Não, não, não. Não? Precisa não. Vamos lá, olha só, e gestor de projetos é assim, ó, automaticamente já é 15 minutos, então beleza, já abri o cronômetro aqui no celular, você está embaçado aí um pouquinho. Por quê? Porque uma das coisas que a gente desenvolve quando a gente começa a conviver com a gestão de projetos e aplicar no dia a dia, é que a gente começa a ser um pouquinho mais detalhista, mais metódico, mais atento aos prazos, aos custos, às pessoas envolvidas nos nossos projetos, em tudo que a gente faz. E e olha só, primeiramente, me apresentando, né? Eu sou Gustavo Farias, sou um especialista em liderança e gestão de projetos, tive uma carreira profissional de estagiário, começando como estagiário na Accenture, aqui na Paraíba, em Campina Grande, onde eu estou hoje, sou formado em ciência da computação, e comecei como estagiário na Accenture, mas já buscando liderar. Eu entrei na Accenture e eu pensava, pô, eu quero ser um grande líder, numa grande empresa, então meu objetivo era ser um executivo na Accenture. Então, eu olhava quantos anos César Iroca era um executivo lá na Accenture, por exemplo. Quantos anos ele demorou para chegar a ser executivo? Porque ele foi uma das pessoas que foi de estagiário a executivo. E havia lá 16 anos, 18 anos, 20 anos até. Ficava ali entre 16 e 20 anos a média. Grave esse número, que isso é importante para o que você vai ouvir daqui a pouco. 16 e 20 anos a média para você de estagiário a executivo. E aí eu já coloquei isso como meta para mim, né? Pô, cara, beleza, esse é o tempo, então vamos lá, vamos trabalhar, vamos desenvolver, porque eu quero escalar na hierarquia. Então eu já entrei com essa mentalidade, né? Eu não quero ser o melhor programador aqui dentro, eu quero partir logo para uma posição de liderança. E aí, o mais cedo possível, né? Claro, porque isso não depende só de eu querer. E aí, qual foi a minha estratégia? A minha estratégia foi buscar entender o que é que os líderes têm que eu não tenho, para eu começar já a desenvolver. E eu percebi que eles tinham uma boa comunicação, que eles tinham uma boa capacidade de planejamento, uma boa capacidade de liderar, de conduzir projetos ao sucesso. E eu comecei a atentar a isso. Eu fiz isso por toda a minha carreira profissional, mas isso começou até um pouquinho antes, quando eu comecei a estagiar na Accenture, um pouquinho antes de eu ser um profissional de fato.
quando eu estava no último período da graduação. Eu comecei a atentar sobre gestão de projetos. E, e o que é que acontece? Eu comecei a me apaixonar pela gestão de projetos, a ver que, poxa, isso daqui tem muito valor na Accenture, que foi a primeira empresa onde eu trabalhei. E quando eu comecei a investir mais na gestão de projetos, eu comecei lá a demonstrar uma vontade de liderar. Comecei a demonstrar uma capacidade um pouquinho mais lapidada do que o normal, porque eu era um estagiário ainda, e depois um programador, quando eu fui efetivado, uma vontade um pouquinho mais uma capacidade um pouquinho mais lapidada para liderar, para planejar, fazia ali algumas planilhas um pouco mais organizadas e etc. Resultado disso, por eu demonstrar o mais cedo possível a minha capacidade de lidar um pouquinho melhor com projetos do que os meus concorrentes. Com menos de um ano, fui promovido a líder. Quando isso aconteceu, aí eu percebi, poxa caramba, então quer dizer que esse negócio de gestão de projetos chama a atenção mesmo, esse negócio é bom que eles estão procurando. Quando isso aconteceu, no ano seguinte eu já entrei e já corri atrás de um MBA. Por quê? Porque eu queria aprofundar. Eu não entrei só no MBA. Eu consumia conteúdo no YouTube, eu ouvia podcasts lá de Ricardo Vargas, ouvi todos várias vezes. Eu comprei livros, eu comecei a consumir assim, eu sou um pouco acelerado. Então, quando eu tenho clareza em relação a onde eu quero chegar, eu vou de cabeça mesmo e quero chegar lá em tempo recorde, o mais rápido possível. Então, eu li livros, tenho livros até hoje, eu guardo todos eles. Eu li livros, eu ia para o YouTube assistir vídeos, eu comprei cursos e eu entrei no MBA em gestão de projetos. Resultado disso, eu vou encurtar a história para eu poder falar em 15 minutos, 5 pontos sobre por que a gestão de projetos é fundamental para o sucesso profissional. Mas o resultado disso foi que eu fui promovido todos os anos da minha carreira profissional. Literalmente, todos os anos. Desde o primeiro ano, onde eu comecei como estagiário, como programador, e com menos de um ano fui promovido a líder, nunca mais eu programei. Amo programar, gostava, mas fui promovido a líder. No ano seguinte, fui promovido ao nível acima, e na Accenture fui promovido 5 vezes em 5 anos. E a mesma coisa aconteceu nas empresas seguintes, já vou comentar um pouco sobre isso. Isso aconteceu por causa da gestão de projetos. Por que por causa da gestão de projetos? Porque toda empresa trabalha com projetos. Toda empresa trabalha com projetos. Uma iniciativa é um projeto, como o Volpato explicou. O que é um projeto? Ele falou agora há pouco. Eu vou simplificar a definição de projeto com a licença aqui da simplificação, mas aquilo que é temporário e gera um resultado único é um projeto. Então, lá em TI, desenvolver um sistema é um projeto, implementar uma melhoria no sistema é um projeto, corrigir uma falha é um projeto. Lá na engenharia, desenvolver um projeto arquitetônico, como o próprio nome já diz, projeto arquitetônico, é um projeto. Projeto hidrossanitário é um projeto. Fazer um orçamento é um projeto. Fazer uma correção no projeto arquitetônico, um ajuste, uma melhoria, é um projeto também. Na consultoria, implantar um sistema é um projeto. Na área de marketing, uma campanha de marketing é um projeto, é temporário, gera um resultado único. Eu comecei a perceber que em todo lugar, na indústria, a manutenção de uma máquina é um projeto. Eu comecei a perceber que a gestão de projetos está em todo lugar. Só que as pessoas viam a gestão de projetos de forma muito complicada, né? Pô, é muito complexa a gestão de projetos. E aí eu comecei a querer entender mais sobre aquilo e ver que, poxa, na verdade, a gente não precisa dominar 100% da gestão de projetos. A gente precisa dominar a essência, aquela prática que é mais utilizada no dia a dia nas empresas. E foi nisso que eu investi na minha carreira. Resultado disso, eu fui de estagiário a executivo em 8 anos, que é a metade daquele tempo médio que eu calculava lá na Accenture. De 2008 a 2016, eu saí de estagiário na Accenture a executivo em uma empresa europeia. Eu morei em Portugal, barra Suíça, de 2016 a 2018. Em 2016, estava pegando um avião para lá, para ser gerente de projetos no City Drive, uma empresa suíço-portuguesa. E eles me contrataram como gerente de projetos. E, poxa, Gustavo, por que vieram buscar um gerente de projetos na Paraíba, lá no cantinho escondido do Brasil, por conta de uma indicação? Alguém de lá pediu indicação para uma pessoa da Inglaterra que morou aqui na Paraíba, que buscou indicação de uma pessoa daqui, porque sabe que aqui tem a UFCG, que forma bons profissionais na área de computação, e aí que chegou até mim, me indicou. Só que o ponto-chave foi que disseram, esse cara ele é um bom gestor, mas ele é alguém de confiança. Foi isso que falaram de mim, foi isso que fez a pessoa vir me entrevistar. Porque era um projeto sigiloso, delicado lá. Então, ele não queria só um bom gestor. Um bom gestor tinha lá também, talvez o melhor do que eu, mas um bom gestor de confiança eles não estavam encontrando. E aí, essa foi a oportunidade que eu tive para ir para lá. Então, em 8 anos, eu fui de estagiário a executivo. Só que não foi na Accenture. Talvez se eu ficasse na Accenture, levasse 12 anos, mais anos, 16, quem sabe. Mas eu comecei a perceber, e aí vem uma sacada. Eu vou falar aqui
dá uma pausa aí nessa historinha que eu estou contando, mas não perde o fio da meada, tá? Eu vou falar aqui sobre 5 coisas que a gestão de projetos fez que mudou a minha vida. Mudou, assim, muito a minha vida. Vai prestando atenção. Primeiro ponto, eu já falei, acelerou a minha carreira profissional. Eu fui de estagiário a executivo porque eu investi pesado na gestão de projetos. Toda empresa trabalha com projetos, gestor de projetos, bom, é raro, quem sabe planejar e conduzir bem um projeto ao sucesso. É raro você encontrar. Então, eu percebi que esse era o ponto. Você é reconhecido e remunerado proporcionalmente à sua raridade. Então, eu percebi que era um ponto de raridade para um profissional. Mergulhei de cabeça. Isso fez o quê? Primeiro benefício dos 5 que eu vou falar se você mergulhar na gestão de projetos. Acelerou a minha carreira profissional. Show de bola. Segundo benefício que isso trouxe, que a gestão de projetos trouxe para mim. Eu saí da Accenture para onde? Para outra empresa de TI, para a Stefanini, para alguma outra? Não. Eu saí para uma empresa de engenharia. Uma empresa de engenharia que desenvolvia projetos de arquitetura e engenharia me contratou, um cara de TI, para ser gerente de projetos. Por quê? Eles pediram uma consultoria, com 3 meses que eu estava dando essa consultoria, aí eles disseram, cara, vamos ser gerente de projetos aqui? Aumentaram o meu salário em 50% e eu percebi não, um mentor meu falou, se você quer ser um bom gerente de projetos, fique na sua área por alguns anos, você vai amadurecer, vai ser um bom gerente de projetos. Mas se você quer dar uma turbinada e ampliar a sua visão e ser um gestor melhor ainda, vá gerenciar fora da sua área de atuação. E ele estava certo. Eu aceitei essa proposta. E quando eu fui gerenciar projetos de arquitetura e engenharia, foi um desafio muito grande no início, porque não era a minha área, mas quando eu comecei a entender sobre qual que era o processo de desenvolvimento desse tipo de projetos lá de arquitetura e engenharia, quais eram os principais riscos envolvidos, os gargalos, as pessoas envolvidas, o que era mais crítico lá, eu comecei a entender que realmente você se torna um gestor melhor, porque você começa a ver que lá em TI o risco é de atrasar um projeto. Por exemplo, o risco maior é de atrasar um projeto. A gente estava desenvolvendo um projeto para a Team Brasil, por exemplo, que era uma campanha do Dia das Mães, e se atrasasse a implementação dessa promoção do Dia das Mães, pô, acabou, passou o Dia das Mães. Então, lá o risco principal era de quê? Era relacionado ao tempo, atrasar o projeto. Já lá na engenharia, a gente tem risco de morte, por exemplo. Então, a gente tem outros riscos muito diferentes daqueles que a gente tem lá em TI. Então, aí eu entendi o que é que o meu mentor quis dizer sobre você ser um melhor gestor quando você muda de área. Porque você vê que a gestão de projetos, essa é a segunda sacada. Ela é transversal ao mercado de trabalho. Então, esse é o segundo grande benefício que a gestão de projetos trouxe para mim. Ela possibilitou que eu trabalhasse em qualquer empresa. Eu gostei da brincadeira. Eu comecei na área de TI, na Accenture, depois eu fui para a área de arquitetura e engenharia, gerenciei projetos lá por 2 anos, e depois eu fui para a área de marketing, depois eu fui para a área de car sharing lá na Europa. O City Drive era uma empresa de car sharing, de compartilhamento de veículos. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes por causa do tempo, mas é uma nova área de atuação. E hoje, para mim, quando surge um projeto numa nova área, para mim é divertido esse novo desafio, porque eu já entendi como é que eu faço para entrar numa nova área e o mais rápido possível me adaptar para gerenciar projetos naquela área. Eu entendi como é que funciona. Então, a gestão de projetos, esse é o segundo ponto. A gestão de projetos, ela me possibilitou trabalhar em qualquer segmento do mercado, porque toda empresa de todos os segmentos trabalham com projetos, precisa de gestores de projetos, e se ela vê, pô, esse cara aí, imagina você aí que é um arquiteto, eu sou da área de TI, sei lá, quem é que está aqui? Ellen, vamos supor que Ellen seja arquiteta, Thaís seja engenheira, Ricardo seja programador, Ariane seja consultora, não importa a sua área de atuação, domina a gestão de projetos, aplique na sua área de atuação por alguns anos, e depois você vai ver que, se você for bom o suficiente em gestão de projetos, uma empresa de outra área vai preferir você, uma empresa de engenharia vai preferir você, que é acima da média na gestão de projetos, do que um engenheiro que está lá, que não é bom em gerenciar projetos, só é bom tecnicamente. Ela vai contratar você, porque para você conduzir um projeto ao sucesso, você não precisa ser tão especialista tecnicamente como um engenheiro, você vai precisar entender tecnicamente, mas não tanto quanto ele. Você vai ter que, vai ser muito, vai pesar muito mais na maioria dos projetos de outras áreas, não em todos, mas em grande parte, a sua capacidade de conduzir um projeto ao sucesso, de mapear os riscos, de mapear as pessoas-chaves que devem ser envolvidas nesse projeto, como elas devem ser envolvidas, gerenciar os fornecedores, fazer bons planejamentos, bons cronogramas, envolver a equipe, engajar a equipe, tudo isso está relacionado à gestão de projetos. É isso que você aprende no MBA em gestão de projetos. Você vai dominar a essência da gestão de projetos. Então, primeiro benefício da gestão de projetos na minha carreira, turbinou a minha carreira. Fui de estagiário a executivo em 8 anos. Segundo benefício, me possibilitou trabalhar em qualquer segmento do mercado. Trabalhei em vários,
e me sinto muito confortável para trabalhar em novos segmentos. Passa a ser mais aprendizado ainda, mais desafio, só que de forma muito mais confortável do que foi da primeira vez quando eu saí de TI para engenharia. Terceiro ponto, me deu uma carreira internacional. Essa é uma grande sacada. A gestão de projetos, para quem tem visão, ela não é para engordar seu currículo, não é para você ter mais chance de entrar numa entrevista, ela é muito mais poderosa do que isso. Quando você mergulha na gestão de projetos, começa a colocar em prática no dia a dia de trabalho, chama a atenção da tua liderança, começa a receber mais responsabilidades, liderar iniciativas mais importantes na empresa. Você vai ganhando experiência, desenvolvendo as habilidades relacionadas à gestão de projetos, planejamento, liderança, comunicação, relacionamento com o cliente, aquilo que está envolvido na gestão de um projeto. Você vai se desenvolvendo nisso. Primeira coisa que acontece, que eu falei, você vai poder trabalhar em outros segmentos do mercado. Só que, da mesma forma que a gestão de projetos se aplica em outros segmentos do mercado aqui no Brasil, se aplica no mundo também. O professor Luiz falou sobre o PMI, é o Project Management Institute. É uma instituição internacional que, que define, junto com um conselho, com um conjunto grande de profissionais, as melhores práticas em gestão de projetos. E essas melhores práticas é o que a gente vai aprender nesse MBA aqui. Essas melhores práticas são globais. Então, quando eu fui gerenciar uma equipe multicultural lá em Portugal, o idioma era inglês, na equipe tinha português, suíço, francês e inglês, e tinha um cara da Inglaterra. Então, o que eu apliquei lá foi exatamente o que eu apliquei em Campina Grande, na Paraíba, na Accenture, depois na empresa de arquitetura e engenharia por onde eu passei, e assim por diante. Foi aquilo que eu aprendi no MBA em gestão de projetos, nos livros que eu li, foi o que eu apliquei lá. Não tem diferença, não tem diferença. A gestão de projetos é uma linguagem, as melhores práticas de gestão de projetos é linguagem universal. Então, se você quer ter uma carreira internacional, se você tem vontade de morar em outro país e ter oportunidades em outros lugares, a gestão de projetos é uma das portas para isso. Claro que existe também um idioma que você vai ter que desenvolver, mas se você se torna gestor de projetos e um bom gestor, porque não é simplesmente ser, agora eu fiz o MBA e agora o mundo se abre para mim. Não, você tem que ser um bom gestor. Começa com o MBA, mas vai colocar em prática, vivenciar, e aí as portas vão se abrindo para você. Então, o terceiro grande ponto que mudou a minha vida foi uma carreira internacional. Por que mudou a minha vida? Porque hoje, por exemplo, nesse momento, está rolando lá o processo de cidadania. Eu estou adquirindo a dupla cidadania. Vou ser português também. Daqui no final do ano, se Deus quiser, eu vou ser brasileiro e português. Então, é porta aberta na Europa. Já está aberta, porque eu já tenho uma residência desde que eu fui contratado por essa empresa. Eu obtive a residência, mas depois de 5 anos você pode solicitar a cidadania. Então, eu estou mudando não só a minha vida, mas também a da minha família. Não é nem porque eu vou mudar para lá, eu poderia mudar para lá hoje, mas nem tenho esse plano agora. Mas eu tenho a porta aberta. No momento que eu quiser, eu posso ir para lá, para trabalhar, para morar. Meus filhos podem ir para lá no futuro para trabalhar, para morar. A porta está aberta agora. Então, além de uma experiência incrível, enriquecedora, uma das mais enriquecedoras da minha carreira profissional, que foi ter a experiência de liderar uma equipe multicultural lá, com outro idioma para mim, e perceber que eu não precisei aprender nada novo para liderar, a não ser aperfeiçoar o meu inglês. Perceber isso para mim foi mágico, porque eu posso ir lá, voltar e dizer, a gestão de projetos, ela é universal, e você pode ter uma carreira internacional e morar onde você quiser, se você for bom o suficiente para uma empresa te contratar lá. Então, esse foi o terceiro ponto dos 5 que eu quero falar para você sobre como a gestão de projetos mudou a minha vida. Quarto ponto, recapitulando, primeiro ponto, acelerou minha carreira, estagiário executivo em 8 anos. Segundo ponto, me possibilitou trabalhar em qualquer área do mercado. Terceiro ponto, me deu uma carreira internacional, me possibilitou ter uma carreira internacional. Eu fui como gestor de projetos, fui contratado lá. Quarto ponto, com qualidade de vida, né? Porque um gestor de projetos, ele necessariamente vai ter um bom salário. Quarto ponto, me fez produtivo em tudo o que eu faço. Lembra? O cronômetro está aqui, ó. Em tudo que eu faço. Não é só quando eu estou à frente de um projeto. Eu sou uma pessoa calculista que se antecipa aos problemas, que pensa nas pessoas que deveriam estar envolvidas numa reunião que eu vou fazer. Então, não deixo ninguém de fora. Minha comunicação é assertiva, é clara. Para tudo que eu vou fazer, eu determino metas e um objetivo final. Por quê? Porque isso são práticas da gestão de projetos. Eu costumo dizer, nas minhas palestras e treinamentos sobre gestão de projetos, eu costumo dizer que a gestão de projetos, ela foi feita para um esforço temporário que gera um resultado único, como o professor Luiz explicou no início. Só que ela se aplica a tudo. Então, em tudo que você fizer, vai ter risco envolvido. Por exemplo, na gestão de projetos, lá no MBA Gestão de Projetos, você vai ter uma disciplina todinha só sobre gestão de riscos. Como você identifica o risco, como você calcula quais são os riscos maiores, os menos prioritários, como que você responde a esses riscos.
Você vai aprender sobre como gerir riscos. Só que você não vai aplicar isso só a projeto, vai aplicar a tudo que você fizer. Então, o quarto ponto em relação a como a gestão de projetos mudou a minha vida é que a gestão de projetos se aplica a tudo e por isso, em eu ter aprofundado na gestão de projetos, eu sou muito mais produtivo e faço muito melhor tudo aquilo que eu venha a fazer. Tudo, na vida pessoal, na vida profissional. De uma viagem a uma reforma, meu próprio trabalho profissional, tudo que eu faço é organizado, é claro, é objetivo, tem metas intermediárias, tem um objetivo a ser atingido, eu me antecipo aos problemas, eu envolvo as pessoas certas, eu gerencio as expectativas das pessoas. Tudo isso faz com que eu me estresse muito menos, eu gaste muito menos tempo, muito menos dinheiro para atingir todos os objetivos que eu defino. A gestão de projetos, ela é realmente muito poderosa para transformar a vida de qualquer pessoa. Todo mundo deveria aprender sobre gestão de projetos, que eu sempre falo. E o quinto ponto, sobre como a gestão de projetos mudou a minha vida, ela me fez prosperar também como empreendedor. Então, não é só para a sua carreira profissional. Mesmo que você seja um empreendedor ou queira empreender um dia, a gestão de projetos, ela vai também trazer mais maturidade, mais segurança nos seus empreendimentos. Hoje eu tenho 4 empresas. Eu tenho 2 empresas na área de ensino, na área de educação, tem uma empresa que é um sistema online de gestão de projetos e tem uma construtora, que não tem nada a ver com TI, né? Nem nada a ver com ensino. As 4 empresas estão bem, 2 delas já têm 10 anos, quase 10 anos, ano que vem, não, 8 anos de idade. Não, uma tem 10, outra tem 8 anos de idade, outra tem 6 anos de idade, e a construtora foi a que nasceu agora, não completou nenhum ano ainda. Estou terminando agora as primeiras casas. Em todos os negócios que eu fiz, depois da gestão de projetos, eu tive fracassos no empreendedorismo também. 2 empresas que eu tive, quebrei elas lá mais próximo, ali, enquanto eu era profissional e eu estava tentando empreender, 2 empresas deram errado. Depois vieram 4 empresas que seguidamente deram certo. Por que que essas empresas deram certo? Por quê? Para gerenciar um negócio envolve gerenciar tempo, custo, fluxo de caixa. Tempo, custo, recursos, pessoas, liderar a equipe, tudo aquilo que eu fiz 5 anos na Accenture, 2 anos em outra área de atuação, inclusive na arquitetura e engenharia, fiz por mais 3 anos lá na Europa, ou seja, tudo aquilo que eu já cansei de fazer, entre aspas, fiz muito na gestão de projetos, agora eu faço nas minhas empresas. Uma empresa, ela é um projeto? Não, ela realiza projetos. Só que gerenciar o custo de um projeto é um pouco semelhante, tem muita semelhança em relação a gerenciar o custo numa empresa. Você se antecipar os riscos, você ter reservas para lidar com os riscos e assim por diante. Então, a gestão de projetos, ela vai mudar a sua vida. Eu dei aqui 5 motivos, eu poderia dar mais motivos. Eu vou dar um sexto aqui de bônus, um sexto motivo. Se você é um profissional ou se você é um empreendedor, você vai ter portas de negócios abertas para você. Por exemplo, o fato de eu é, buscar me desenvolver na gestão de projetos e vivenciar ela, abriu portas para quê? Hoje eu estou dando uma aula aqui, daqui a 2 semanas eu vou dar uma palestra para 300 pessoas no evento aqui na região, na Universidade Federal da Paraíba. Vou dar uma palestra, daqui a pouco eu estou indo lá para São Paulo no projeto com o Luiz, a gente vai gravar um curso em gestão de projetos. Dou consultoria para empresas, dou mentoria para profissionais. Por quê? Porque pouca gente sabe sobre gestão de projetos. Pouca gente. Porque pouca gente sabe se está aqui uma oportunidade, um MBA. Falta atitude. Falta, muitas vezes, ter clareza sobre ouvir isso que eu estou falando aqui, que você está tendo a oportunidade de ouvir hoje, o quanto a gestão de projetos é poderosa e vai mudar a sua vida. Então, eu falei aqui um sexto ponto, poderia falar mais sobre como a gestão de projetos alavancou a minha carreira e mudou a minha vida. Eu sempre falo, a gestão de projetos vai alavancar a sua carreira, alavancar o seu negócio, se é o caso, e mudar a sua vida. Só depende de você mergulhar nela. Então, se eu fosse você, não perdia essa oportunidade de você dar um primeiro passo e entrar nesse MBA em gestão de projetos para que você possa começar a ficar mais íntimo da gestão de projetos, para principalmente colocar em prática no dia a dia, na empresa onde você trabalha ou na sua própria empresa, nos seus projetos pessoais. Porque cada vez mais você vai amadurecer e as portas vão se abrindo para você, na sua carreira, nos negócios, na sua vida. Você vai ser uma pessoa mais organizada, mais produtiva em tudo aquilo que você fizer. Bom, esses foram agora foram 5 pontos, né? Os 6 pontos que eu separei aqui para falar para vocês em relação a como a gestão de projetos mudou a minha vida. E aí, professor, não sei se você quer falar alguma coisa, ou por mim, pode abrir para perguntas ou aquilo que vocês quiserem. Eu só obedeço. Valeu. Obrigado, professor. Obrigado. Muito bom mesmo. É sempre bom ouvi-lo.
né, um jovem, né, que como teve a vida transformada e continuará transformando, sendo transformada, né, a partir da paixão pelo gerenciamento de projetos, né? Então, parabéns, né? E realmente a gente, enfim, é sempre um orgulho, né, para a gente ouvir uma pessoa tão jovem, né, quanto você, já ter essa trajetória aí de sucesso, né? Então, é sempre é uma alegria e é o que nós esperamos realmente deixar aí para as próximas gerações, né? Que é o nosso legado, né? O que que nós vamos aprender, o que que nós vamos desenvolver, né? Para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E gerenciamento de projetos é isso, é gerenciar a vida, né? Então, Juliana, professor Carlo, então vamos ouvir algumas perguntas? Eu acho que eu vou começar até eu mesmo fazendo uma pergunta para o Gustavo. Ó, Até porque eu acho que eu nunca tinha entendido a gestão de projetos tão nua e crua como você colocou aqui, né? E aí eu queria saber de você, você até falou sobre isso, mas eu queria explorar mais um pouquinho. Por exemplo, eu sou uma pessoa da área de marketing, eu trabalho com marketing e vendas, né? A gestão de projetos, para mim, seria interessante? com certeza, Juliana. Na verdade, assim, todo mundo, eu me arrisco dizer assim, sem medo, tá? Todo profissional que dominar a essência da gestão de projetos. Eu gosto de dizer essência porque você não precisa ser especialista. Hoje eu posso dizer, eu sou um especialista em gestão de projetos, porque eu vivenciei muito, eu estudei muito, de várias formas, eu já ensinei muito. Então, tenho muito a aprender, mas já dá para dizer que sou um especialista. Mas aquilo que eu uso para gerenciar, para conduzir os projetos ao sucesso, é 20% daquilo que eu sei. Assim como os outros professores aqui, especialistas em gestão de projetos, no dia a dia, na grande maioria das empresas, você vai usar 20%, 30%. Você não vai precisar de usar todos os recursos que você aprendeu sobre gestão de projetos. As pessoas gostam do que é simples e do que é prático. Então, eu costumo dizer que qualquer profissional que ele dominar a essência da gestão de projetos, qual é o ciclo de vida de um projeto, quais são as principais áreas a serem gerenciadas, as principais práticas, o que é que você deve fazer no início, meio e fim de um projeto, como você faz para engajar a equipe, algumas coisas que são essenciais em todo o projeto. Se você domina, você cresce na sua carreira, não importa a área de atuação, se é marketing, se é vendas. Vamos supor, vendas. Então, eu tenho uma empresa, por exemplo, eu tenho um vendedor aqui de uma loja da minha cidade. Ele é vendedor. Legal. Ele começa a desenvolver ali habilidades de gestão de projetos. Ele começa a se antecipar os riscos, ele começa a melhorar a comunicação, ele começa a ser mais objetivo, ele começa a envolver as pessoas certas no momento certo. Tudo isso faz parte da gestão de um projeto. Aí ele se destaca, ele passa de vendedor para gerente da loja. Mas é uma loja pequena, não tem muito para onde crescer. Então, o que é que ele vai fazer agora? Vai sair dessa loja, vai para uma loja maior, vai para uma empresa maior, onde ele tenha mais espaços para crescer. A gestão de projetos vai ajudar você sempre a ir para o próximo nível. Você já é uma gestora de RH. Ok, beleza. Na sua empresa tem para onde crescer? Sempre você vai crescer onde? Para cima na hierarquia. Uhum. Existe empresa com crescimento horizontal? Existe, mas é exceção. 99% o crescimento é para cima na hierarquia. Então, se você tem para onde crescer na sua empresa, no próximo nível, certamente, se você olhar para o que é exigido no próximo nível, você vai ter muitas das competências de um gestor de projetos, porque todo gestor vai estar gerenciando projetos. O gestor de RH vai ter projetos para gerenciar, o gestor de marketing vai ter campanhas de marketing, ações de marketing, campanha de marketing, campanhas de engajamento, lançamentos para gerenciar. Em cada área, o financeiro, o de TI vai ter sistemas para desenvolver, sistemas para implantar. Em toda a área da empresa, o gestor precisaria entender sobre gestão de projetos para fazer o trabalho dele bem feito. Então, se você, Juliana, começa a desenvolver essas competências relacionadas à gestão de projetos, você vai fazer melhor aquilo que você já faz. Então, se você já é uma boa gestora de RH, então imagine se você agora não sabia nada sobre como construir um bom cronograma. Da próxima vez que você vai fazer uma ação de RH, em lugar de você explicar de boca ou fazer um rascunho num quadro ou um mapa mental, você faz, pode até fazer isso, mas você acompanha com um cronograma, com entregas intermediárias, você mapeia os principais riscos, e aí você faz uma reuniãozinha com a equipe apresentando esses principais riscos e como vocês vão reagir a esses riscos. Quando você toma essas atitudes, a tua liderança está vendo, está olhando para você e está vendo, eita caramba,
Juliana tem uma capacidade diferenciada de lidar de gerenciar aquilo que ela faz, essas ações de RH. Um cronograma é uma ferramenta de comunicação, não é só um cronograma para você gerenciar. Os seus superiores, a equipe vai ver aquele cronograma, vai ver as entregas intermediárias, que a gente chama de marcos, os marcos do seu projeto, e eles vão engajar mais no projeto, porque eles vão ter mais clareza sobre qual que é a jornada até chegar no final. E aí você vai e mostra que você entende sobre gestão de riscos também. Você colocou uma margem de tempo, de custo, você trocou pessoas na equipe, contratou um terceirizado diferente, mais maduro, para eliminar um risco importante no projeto. Isso tudo vai sendo visto por sua liderança. Então é por isso que a gestão de projetos acelera a sua carreira, porque essas competências são necessárias no nível mais alto, em qualquer empresa, ela é muito necessária. Então, quanto mais você demonstra que tem elas, mais você vai sendo puxado para o nível acima, sabe? Entendi. Então, e o mercado de trabalho é um mercado aquecido, né? Toda empresa precisa de líder, né? E toda empresa, quando cresce, ela começa a ter mais líderes. Ela tem o topo da hierarquia, tem uma pessoa lá, tem duas embaixo, tem mais quatro embaixo, tem mais oito, e a grande massa está no operacional. Então, quanto mais você demonstra, é o ser antes de ter. Quanto mais você demonstra que você é líder, tem o perfil, a postura, a atitude, a comunicação, não de acordo com o nível que você está, mas de acordo com o nível onde você quer chegar, quanto mais Uhum. você demonstra isso, mais rápido você cresce para aquele nível. Então, a gestão de projetos é uma competência que não se espera do programador, do vendedor, do arquiteto, do consultor, não se espera. Então, quando você demonstra, você está sendo gestor antes de chegar no cargo de gestor. Então, quando surgir uma oportunidade para você ser promovido, tem você e mais 10, e você demonstra que tem habilidades dos próximos níveis, quem vai ser promovido? Você vai ser a escolha óbvia para ser promovida, Uhum. sabe? Então, em Entendi. toda empresa, você vai ter empresas em crescimento. Uma empresa que tem duas pessoas não vai ter para onde crescer. Mas, considerando empresas onde você tem uma hierarquia e empresas que estão em crescimento, você vai ter sempre a oportunidade para ir para os níveis acima. E a gestão de projetos é a principal ferramenta. A gente escuta por aí, para finalizar essa resposta, a gente escuta por aí, comunicação é a principal habilidade para o sucesso. Comunicação, eu diria que é a primeira habilidade. Porque se você sabe planejar, mas não sabe se comunicar bem, para você apresentar, para você engajar, para você reunir, etc., não adianta. Então, comunicação, eu diria que é a primeira habilidade. Sem ela, fica difícil de você crescer na carreira. Agora, Uhum. se eu fosse dizer qual é a habilidade que considero a mais importante, é gestão de projetos. A competência mais importante, gestão de projetos. Não é nem liderança. Porque de que adianta você ser um bom líder se você não sabe fazer um bom planejamento? Quem é que vai planejar? Alguém vai planejar para você liderar? Então, Uhum. gestão de projetos, para mim, é a primeira. Se você domina a essência, pronto. Então, desenvolva sua comunicação, desenvolva um perfil de líder, mas a gestão de projetos, para mim, é o coração das competências para você se destacar e crescer na carreira. Porque você vai ser a pessoa para a qual a empresa vai entregar os principais desafios dela. Agora, Obrigada, Gustavo. Juliana, o que você comentou sobre o mercado de trabalho, por exemplo, se a gente usa aí o LinkedIn, né, que é uma das mais comuns hoje, e coloca gerente de projetos, é uma das profissões mais demandadas e mais bem pagas do mercado atualmente, né? Uhum. Imagina, por exemplo, a demanda, né, de um gerente de projetos em todos os segmentos que nós podemos pensar: indústria, comércio, serviços, financeiro, não é? Na hora que você digita gerente de projetos lá no LinkedIn, né, são centenas e centenas de oportunidades com salários muito avantajados, 15, 20 mil reais, né, de início até mais, né? Imagina, por exemplo, a demanda. É que às vezes as pessoas não se dão conta. Não sei se tem alguém aqui que é do Sul, né? Mas imagina, por exemplo, a tragédia que houve agora no Rio Grande do Sul, o quanto que demanda de gerente de projetos para recuperar tudo que foi perdido em Porto Alegre, por exemplo, né? Então, e tantas outras atividades. Tudo que nós pensarmos, né, em mobilidade, precisamos de novos gerentes de projetos e novas formas de gerenciar projetos. Logística, olha a logística hoje, imagina como é a logística hoje da Amazon, né? Da Magalu, da Mercado Livre, né? Mercado Livre. Nossa, imagina, né? Você faz um pedido aqui, fala assim, ó, vou te entregar daqui a 2 horas. Imagina, né? A logística que existe isso, imagina o gerenciamento desse projeto, né? Que para fazer isso acontecer, para fazer isso funcionar, né? E fechar tudo, né? Fechar operacional, fechar financeiro, né? Para que
o ambiente legal, né, do negócio. Então, quando nós falamos em gerenciamento de projetos, nós estamos falando em gerenciar todos esses ambientes, né, político, econômico, social, tecnológico, ambiente legal, né? Então, acho que também vem bem ao encontro aí da experiência que o Gustavo está deixando aí para nós. Muito bom mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguém que está aqui presente? Algum aluno que estava, sei lá, indeciso, não sabe se é uma boa, quer trocar uma ideia com eles? Fique à vontade, gente, vamos perder a vergonha. O pessoal fica tudo já fica com a câmera já desligada para não perguntar, né? Fica com vergonha, né? Tem vergonha. Enquanto eles criam coragem, posso fazer um comentário aqui? Oh, por Pode, favor. claro. Olha só, uma das coisas mais importantes que eu aprendi, e que aprendi no caminhar, né? Eu tenho 38 anos. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi, eu não sei, de alguns anos para cá, eu comecei realmente a praticar com intenção, foi escolher os ambientes onde eu vou entrar. Porque os ambientes eles são decisivos em relação ao destino que eu estou buscando. Então, Uhum, resumindo, para mim, o ambiente define o destino. Então, o ambiente que eu frequento, as pessoas com quem eu convivo, as pessoas que eu escuto, os exemplos que eu vejo de sucesso, de fracasso, isso vai definir o meu destino. Então, eu dei um exemplo agora há pouco. Foi um mentor que falou para mim sobre gerencie projetos em outra área de atuação que você vai crescer mais rápido, sua visão vai ampliar, você vai ser o melhor gestor. Então, eu dei esse exemplo. Foi uma pessoa que eu ouvi, mas eu estava no ambiente dessa pessoa para eu poder ouvi-la. A mesma coisa é no MBA. No MBA, uma das coisas mais importantes no MBA não é o conteúdo apenas que você vai receber lá, mas o meio onde você está. Você vai estar no meio de profissionais que estão querendo se diferenciar. A gestão de projetos não é algo padrão que todo mundo sabe. Nas palestras que eu dou, é inacreditável. Você tem aqui, sei lá, centenas de pessoas. O que é um projeto? Tá aqui um prêmio, um brinde para quem acertar. O que é um projeto? E as pessoas falam, um projeto é um planejamento. Um projeto é um objetivo que você tem e você vai cumprir. Um projeto é um cronograma que você faz. Ninguém acerta o que é um projeto. É um esforço temporário para gerar um resultado único. Ninguém acerta o que é um projeto. Por quê? Porque a galera trabalha com projeto, mas nunca se preparou para gerenciar projetos. Não gasta mais tempo, mais recursos e etc. Então, nesse ambiente de uma pós-graduação, do MBA em gestão de projetos, você vai se diferenciar. Você vai entender sobre algo que pouca gente entende. Você vai estar no meio, no ambiente de pessoas que estão buscando se diferenciar. E quem é que ganha os melhores salários? Toda empresa tem uma hierarquia. Quem ganha mais é quem vai chegando mais acima nessa hierarquia. Quem ganha menos é quem está mais perto da base dessa pirâmide. Então, uhum, como eu falei agora há pouco, você é reconhecido de acordo com a sua raridade e o tamanho do problema que você resolve. Então, se você quer ser raro, uma das ferramentas chaves para isso é a gestão de projetos, porque ninguém sabe nem o que é um projeto, quanto mais conduzir um projeto ao sucesso. Então, uhum. eu deixo essa recomendação para você. Se você veio para essa live é porque você tem interesse na gestão de projetos. Então, deixo essa recomendação para você. Entre nesse ambiente. Você vai estar com outras pessoas que estão buscando essa direção da raridade, de crescer na carreira, de se diferenciar, dominando algo que é extremamente transformador para a sua vida e para a sua carreira profissional. Deixo essa recomendação, tá? Lá você vai encontrar pessoas de qualidade, pessoas que têm um intelectual, experiências boas e um intelectual de alto nível para compartilhar, assim como você, para você interagir. Então, é um ambiente de crescimento. Muito bom, muito bom. Bom, eu fiquei de falar aqui do incentivo, né, que a gente preparou para palestra. Esse é um curso que normalmente a gente vende ele, o preço de tabela dele é 18 parcelas de 518. Quem tiver aqui, tiver assistindo e quiser fechar a matrícula, os consultores, provavelmente, se você já se manifestou interesse, os consultores, você já deve ter falado com algum consultor, chama seu consultor agora. Nós vamos fechar o MBA por 18 de 395. Uma matrícula de 250 e 18 parcelas de 395. Então, se você tem interesse, o Pedro que falou aqui que estava querendo uma condição especial para realizar a matrícula, Pedro, chama sua consultora aí, o momento é agora, vamos dar esse passo aí na carreira de vocês, tá bom? E essa condição está válida durante a semana também. A gente tem algumas pessoas interessadas que já estão conversando com a gente. E
a gente vai fazer, perpetuar essa condição durante essa semana. Eu acho que eu vou ser a primeira inscrita, tá? Tá uma condição muito Saindo boa da mesmo. live, né? Puxa Tá na vida, live. nossa, Fiquei muito empolgada mesmo. olha, bacana, uma diferença significativa, né? Eu acho que é isso, né, o Volpato? Acho que ninguém criou Sim, coragem de perguntar. é, Então, se o pessoal não tiver nenhuma dúvida, né, se gostaram, né, enfim, né, eu ficamos aí à queria pedir disposição. Se quiser, eu posso colocar aqui também o meu telefone, no chat, né? isso, e o meu e-mail. Enquanto você está fazendo aí você está colocando no chat, eu queria agradecer imensamente, em nome da faculdade, o Gustavo, e os demais Prazer. professores, né, que que estão aqui com a gente. Vai ser um prazer ter vocês com a gente nessa turma. Eu sempre fui muito assim, incentivadora, né, desses cursos que realmente fazem a diferença na vida profissional de uma pessoa. Eu acho que o Ricardo Santos perguntou alguma coisa. Haverá simulados para o PMP? Sim, sim, é o último módulo, né? E é um módulo que tem o professor que trabalha já há bastante tempo aí com a gente, né? É o professor Leandro Vinhoc, e ele até participou, né, da tradução do PMBOK, dessa última edição, então ele tem uma participação muito ativa nas certificações, né, do PMBOK, né? Então, sim, haverá vários simulados, né? Tanto durante o módulo, né, do professor, que é o último, né? Mas que ao longo de todos os módulos, Ricardo, aí tem condição de estar sempre desenvolvendo, né, eh, habilidades, né, para as certificações, né? Como a gente sabe que a PMP é a mais demandada, então essa é que é dedicada um tempo maior, né, para desenvolvimento de simulados, né, e outras informações também, né? Então, o professor Leandro é especialista, né, em certificações, tá bom? Só respondendo o Mailton. Mailton, você chegou atrasado, não se preocupe. Amanhã, para todo mundo que se inscreveu na nossa página do Simpla, eu vou mandar não só a gravação, como o certificado, tá? Foi muito rico. Eu já vou te adiantar que a hora que chegar para você o link, pode assistir, porque foi um bate-papo muito rico. Bom, Volpato, obrigada mais uma vez aí, né? Meu Imagina, parceiro de Juliana, muito tempo. É, vamos seguir juntos aí. E mais se uma Deus vez a quiser. todos vocês, muito obrigado aí pelo tempo. Eu que agradeço a todos, ficamos aí à disposição de todos aí. Esperamos né, que venham fazer o MBA com a gente. Uma Tá boa bom, tchau, noite. tchau, gente. Boa Bom noite. descanso. Obrigado, professor Gustavo. Obrigado, Tchau, Alexandre. tchau. Eu que Obrigada, Gabriel. agradeço. Foi um Alexandre. prazer. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite.